Olá, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Valdete, estamos aqui para a gravação do nosso canal do YouTube Descobrindo a Bíblia. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 25. Leitura não, nós vamos nos adeter em alguns detalhes do capítulo 25 do livro de Gênesis. Você pode já ter lido, você pode ler depois que nós conversarmos aqui um pouquinho. Você pode ir lá para verificar todos esses detalhes do que nós estaremos falando aqui hoje, ok? Diz assim, do capítulo 25 do livro de Gênesis, começa dizendo de Abraão. Por isso eu digo para vocês, gente, você ainda não é inscrito no canal, corre lá, faz a sua inscrição. Sabe por quê? Porque você vai descobrir algumas coisas que você não sabia. Você sabia que Abraão, ele teve outro filho além de Isaac? Nós já lemos isso, tem lá nas aulas anteriores. Você sabia que Isaac, ele amou Rebeca assim que ele a viu, ele amou, porque foi, naquela época, casamentos eram-se arranjados. Casamento, como no caso de Isaac, foi um servo, o braço direito de Abraão, que foi buscar uma noiva. Ele poderia não ter gostado, achado ela feinha, achado ela não sei o quê. Mas ali a Bíblia conta os detalhes onde a gente imagina que Rebeca era lindíssima. Fala que ela era muito formosa, ela era lindíssima. E quando Abraão a viu chegando, e que ela chegando viu, Abraão não, Isaac, eles se apaixonaram, eles se amaram. Então, esses detalhes que a gente faz com a leitura, que a gente descobre, por isso o nome do canal, Descobrindo a Bíblia, a gente descobre tantas coisas, porque olha, só nesse simples fato de você saber que foi um casamento arranjado de Isaac e Rebeca, ali fala que ele amou Rebeca e ele foi consolado pela morte, a sua mãe já tinha morrido. Então, eles se casaram. E como Sara havia morrido, Abraão arrumou outra esposa. O nome dela era Quetura. E ela teve filhos de Abraão. Olha só, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não se atenta aos detalhes de que Deus, ele chamou Abraão para ele sair da terra dele, do meio dos seus parentes, para uma terra que ele iria mostrar. Abraão é considerado o pai da fé por causa disso. Ele ouviu a palavra, Deus falando com ele, ele foi e fez o que Deus falou. Ele era um homem humano como nós somos, tem as suas fraquezas. Abraão mentiu 2 vezes, dizendo que Sara era sua irmã e não sua mulher. Ele praticamente deu ela para 2 homens ter relacionamento sexual com ela, de se casarem. Teve um que, como naquela época não era cartório para você registrar o seu casamento, enfim, sabe, são detalhes que a gente vai descobrindo através dessa leitura e aumentando o nosso conhecimento, aumentando a nossa sabedoria, aumentando a nossa inteligência, e através disso nós vamos ter maior clareza nas decisões que nós tomamos, nos projetos que nós temos na nossa mente de conclusão de fazer. A Bíblia, ela fala que se nós tivermos sabedoria e nós tivermos conhecimento, isso será de longevidade para nós. Então, tudo resume-se através de eu buscar esse conhecimento através da leitura. E aqui está falando que Sara tinha morrido, Isaac já estava casado e Abraão desposou de uma mulher. E ele teve filhos com essa mulher. Olha, ele teve Zinram, Joquissã, Medã, Mediã, Isbaque e Suã.
Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos ele teve, além de Isaac, que ele já tinha Ismael, que foi o filho com Agar, a escrava de Sara. Ele teve mais filhos, mas você não vê falando isso. Você ouve só falando do filho Isaac, que Abraão levou para ser sacrificado, que Deus pediu. E que Deus reverteu toda a história e soube que através daquele ato que Abraão iria fazer matando seu filho, sacrificando seu filho, Deus sabia que Abraão amava ele mais do que ao filho que Deus dizia ter o único filho. E não era o único filho. Ele já tinha Ismael. E não foi o único filho, porque depois ele se casou de novo e teve mais filhos. Então aqui fala, né, da descendência dos filhos de Abraão. Olha, fala assim, ó, todos esses foram descendentes de Quetura, quer dizer, da sua outra segunda esposa. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque, porque Isaque era o filho da promessa, e mesmo sendo o filho dele mais velho que Isaque, o Ismael não era o filho da promessa. Ismael foi fruto do desejo e das atitudes de Sara. Não era a vontade de Deus. E fala assim que ele transferiu todos os seus bens. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presente e os enviou ainda em vida para morar longe de seu filho Isaque, para leste, para a terra do Oriente. E aí fala assim, que Abraão ele viveu 175 anos. Depois Abraão morreu, numa velhice feliz. Gente, como é maravilhoso, né? Ele viveu 175 anos. Já não era o número de anos que quando nós começamos a ler lá nos primeiros capítulos de Gênesis, que as pessoas viviam 900, 800, 500, 600, 700 anos, como Metusalém, que viveu 967 anos, 67 ou 69, preciso conferir. Mas, enfim, era menos. Por causa do quê? Por causa do pecado. Os homens pecavam demais. E com isso, como nós já descobrimos que se nós andarmos em sabedoria, nós andarmos pedindo sabedoria, direção, conhecimento, nós vamos prolongar nossos dias de vida. E aqui Abraão viveu 175 anos. Depois disso ele morreu numa velhice feliz. Quer dizer, ele era um velhinho feliz. Abraão viveu uma vida feliz. Por que adianta você viver 175 anos e você ser infeliz? O que adianta você ter vivido 900 anos, 900 e poucos anos como Matusalém e não ter andado com Deus como Enoque andou e que foi transladado? A diferença está em como nós vivemos. Aqui diz que ele morreu numa velhice feliz e mais idoso e repleto de bons anos. Os anos de Abraão foram anos bons. Foram anos, a Bíblia diz assim, que Deus ele nos deu vida e vida com abundância. Por que será que nós não vivemos com abundância? Por que será que nós não vivemos felizes? Olha só, gente. Abraão morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos. Foi reunido aos seus antepassados, né? Aí fala que seu filho Isaac e Ismael foram sepultá-lo na mesma sepultura que ele tinha comprado para colocar a Sara. Ele foi sepultado no mesmo local. E aí fala da descendência de Isaac. Olha só o detalhe.
Aqui diz assim, ó, no versículo 11: depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira a seu filho Isaque. Isaque habitou junto ao povo de Belalrói. Gente, a gente começa a ler, você começa a descobrir os detalhes e eu começo a me empolgar. Aqui tá falando assim, que Abraão morreu feliz, ele teve anos bons da sua vida e que tudo aquilo, as bênçãos, continuou na vida de Isaque. Isaque era o filho da promessa e Deus continuou abençoando. Gente, Deus tem que abençoar os meus descendentes. Deus tem que abençoar minhas gerações futuras. Eu tenho que ser abençoada, eu tenho que ser feliz, viver com abundância, como diz que Deus nos deu vida, a vida com abundância. Por que nós não estamos vivendo, conseguindo viver esta vida de abundância? Por quê? Nós temos que fazer parte do projeto de Deus. Nós temos que fazer parte das promessas de Deus. Nós temos que viver tudo isso. E Abraão, ele viveu. E aí continua as bênçãos. E aí tá falando dos registros de descendências. Como eu falei, né, gente? Às vezes é maçante ficar lendo descendência. Mas são coisas importantes. Porque aqui fala da descendência de Ismael, que foi o filho com Agar, que foram 12 filhos que Ismael teve. Ele também teve 12 filhos. Depois, mais para frente, a gente vai ver que Jacó também teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Aqui fala que eles também tiveram. E ele viveu 137 anos, morreu e foi reunido a sua parentela. E seus descendentes estabeleceram na região de Avilá, no Egito, na direção de quem viveram. Olha só. Gente, tudo são detalhes que a gente vai descobrindo. E viveram em hostilidade contra todos seus irmãos. Viveram em hostilidade, aqui está falando da descendência de Ismael. Se sabe que por causa da atitude de Sara de ter dado Agar como barriga de aluguel para que Isaac pudesse ter um filho, abriga até hoje esse povo que luta, que guerreia até hoje. Aqui começou, e viveram em hostilidade contra todos seus irmãos. Não tinha com quem guerrear, povo estrangeiro, eles guerreavam entre si. Então aqui fala, eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão, era Isaque da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca. Então, quando Isaque casou, ele tinha 40 anos, filha de Betuel, irmão de Labão, também era aqui, ó. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porque ela era estéril. Ela também não podia ter filhos. Assim como Sara não podia ter filhos, também era estéril. É uma peculiaridade que havia nas mulheres que eram estéril. Nas mulheres, não. Nas mulheres, na vida dos homens que, como Abraão, que serviam a Deus, elas eram estéreis. Então Deus fazia o quê? Um milagre de gerar. E aqui fala que Rebeca também era estéril. E o Senhor atendeu ao pedido de Isaque. Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos que empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Olha só. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Gente, quando tem alguma coisa na nossa vida que a gente não sabe a razão, a gente não sabe o motivo, mas que é coisas
anormais, entre aspas, o que a gente deve fazer? Ficar reclamando, ficar resmungando, ficar amaldiçoando? Não, vai buscar a direção daquele que te dá todas as coisas. Vai buscar a direção do Senhor. Vai buscar a direção do Senhor. E aqui ela foi buscar e Deus revelou. Deus nunca deixa ninguém sem resposta. Deus não deixa, Deus dá todas as respostas. Ele falou, olha, e revelou-se quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro ao sair era ruivo, tal, o outro saiu segurando o calcanhar e chamou Jacó, o primeiro Esaú, então o primogênito Esaú, e os meninos cresceram. Aqui na Bíblia King James diz isso. Aqui, numa outra Bíblia que eu tenho, está dizendo assim, olha, Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Ela estava sofrendo porque os meninos brigavam, ela não sabia o que estava acontecendo. Respondeu o Senhor, 2 nações há no teu ventre. Aqui fala, nessa tradução, aqui fala de uma outra forma, né? Por isso que eu falo de tradução, que às vezes você pegar uma Bíblia com uma tradução melhor para você ter um melhor entendimento. Aqui fala muito claramente, olha, que ela ficou preocupada porque ela via aquela guerra interior, só quem é mãe sabe como que de às vezes ficar mexendo, né? E ela ficou preocupada com isso porque devia ser demasiadamente, né? Isso para ela ficava preocupada porque ela não sabia. Aí fala assim, ó, 2 nações há no teu ventre. Eu acho que aqui, na gravidez de Rebeca, ela foi a primeira mulher a ter filhos gêmeos. Porque aqui na Bíblia, nas leituras anteriores, nós não vimos ninguém falar e deu luz a gêmeos e deu luz a gêmeos. Aqui no caso foi a primeira gestação com gêmeos. E aqui Deus falou, olha, 2 nações há no teu ventre, 2 povos. Será 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E cumpriu-se os dias, ela teve os 2 filhos, os filhos gêmeos. Então foram essas a descendência de Isaac. E aqui fala assim, depois disso vai falar sobre que Esaú vende o direito de progenitura. Eu vou ler esses detalhes aqui para que você entenda por que ocorreu isso, tá? Eu não vou apenas, eu quero que você depois, se você não estiver com a Bíblia, que você leia depois, porque fala assim, olha, quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primogênito a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Quer dizer, ele era bem peludinho, a criança era ruiva e bem peludinha. Por este motivo lhe deram o nome de Esaú. Falei, gente, que todos os nomes tinham um significado, tá? Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, a razão pela qual foi chamado de Jacó. Jacó significa suplantador, enganador, e Esaú, homem cheio de pelos, tá? Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Gente, olha só os detalhes. Quando Isaac se casou, ele tinha 40 anos. Aqui diz assim que quando ele deu, quando Rebeca deu à luz, Isaac tinha 70 anos. 40, 50, 60, 70. Ele orou para que ela pudesse ter filho durante 30 anos. Quanto tempo faz que você está orando e pedindo a Deus algo?
e que você já desistiu? Quantas vezes você já não desistiu de algo que você quis, desejou, pediu, mas não alcançou e você desistiu? Não vou falar nem daquilo que você pediu e que Deus te deu com o passar do tempo que Deus te deu, mas algo que você pediu, desejou e que você não teve paciência de esperar e desistiu e mudou de sonhos. Quantas vezes aconteceu isso? Aqui diz que ele orou porque ela era estéril e Deus abençoou na gestação de gêmeos 30 anos. Que fala assim, ó, os meninos cresceram. Isaú tornou-se caçador habilidoso, então ele tinha habilidade na caça e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e era pacato e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças e Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Aí a gente começa a analisar, quem sabe, analisar perfis psicológicos, vai entender. Esaú, ele era caçador, ele era homem do campo, ele vivia fora das tendas, ele ia caçar seu próprio alimento. Isso aí são traços de personalidades de uma pessoa. Isaac gostava mais dele, porque tinha esse espírito, sabe, de desbravar, esse espírito de caçador. Ele devia ser forte, ele era peludo, ele era ruivo. E Jacó não. Jacó, ele era pacato, ele devia ser calmo, tranquilo, e ele vivia ali rodeado na barra da saia da mãe dele, provavelmente, porque fala que ele vivia nas tendas, que ele cuidava do rebanho, ele devia ser amoroso. Então, são traços de personalidade de duas pessoas gêmeas, né? Então, Isaac gostava mais de... Aqui fala que ele gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho, por causa da comida, e porque também ele era ruivo, né? Então Jacó lhe propôs. Lembra de que eu falei que nome tem significado? Que o significado do nome de Jacó é enganador, enfim, não era um nome bom, né? Entre aspas. E aí ele foi negociar. Gente, a pior coisa que a gente faz, muitas psicólogas, né, as pessoas indicam, faz assim, nunca vá ao mercado quando você estiver com fome, não é verdade? Não vá, porque você vai ver mais coisas, vai comprar mais coisas de que você não tem necessidade. Ao passo que quando você vai no mercado, que você já comeu, que você está saciado, não te apetece tanto, não te dá tanta vontade de comprar algo que você não precise, não tenha necessidade. E aqui fala que ele propôs, olha, vende-me primeiro o teu direito de progenitura. Por que progenitura? Porque Esaú, por ser o mais velho, apesar deles serem gêmeos, ele era mais velho, ele teria o direito de progenitura, que eram alguns privilégios que os outros filhos de uma família não teriam. Ele era mais abençoado, ele receberia porções maiores de bênçãos. Falou, me vende. Gente, como que você pode negociar algo seu que lhe é caro? Quando você não dá valor, além de você vender, você vende por qualquer coisa, por qualquer mixaria. E aqui ele fala
Eis aqui, ó, vende teu direito de progenitura. Sabe que ele respondeu? Ele falou assim: para que me serve a minha progenitura se eu estou com fome? Ele quis dizer assim, ó, se eu estiver com muita fome, eu posso morrer de fome. Então, o que adianta eu ter uma progenitura lá na frente se eu posso morrer aqui? Foi mais ou menos isso que ele pensou. Aqui, ó, vende-me do teu direito de progenitura, ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito da progenitura? Jacó quis oficializar o ato. Ele é muito esperto. Ele quis oficializar aquele ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e lhe vendeu seu direito de primogenitura. Não tinha ninguém ali, não estavam os pais dele, não estava o pai dele. E ele fez com que o seu irmão jurasse. Olha o que um homem com fome faz. Vendeu um direito de progenitura. Olha o que uma pessoa desesperada faz quando está com algum problema e que acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Você vende aquilo que lhe é mais caro, o seu direito de progenitura. Quantas negociações nós já fizemos porque nós estávamos desesperados e nós negociamos às vezes coisas que são caras para nós, que é nossa honra, que é nossa dignidade. E às vezes nós negociamos com princípios e às vezes nós negociamos tudo isso. Um momento de dificuldade apenas. Então, Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Presta bem atenção nisso. Para nós não desprezarmos os nossos direitos que nós temos em Deus. Não negocie com princípios, principalmente. Porque nós temos direitos em Deus. Nós temos direitos em Deus. E essa é a minha palavra para vocês. Meditem, leia o capítulo 25 do livro de Gênesis. Marque aquilo que te mais chamou a atenção. E até a próxima. Fui.